Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Vitória do Inter no Clássico Grenal 4-4-3. O Inter com 100% de aproveitamento durante todos os clássicos de 2024. Venceu no Campeonato Gaúcho por 3-2 aqui no Beira-Rio. Venceu no Couto Pereira por 1-0 no primeiro turno. E venceu, né, neste sábado aqui no estádio Beira-Rio com gol de Borré, né? Nada apontava um resultado diferente, né? Afinal, o ambiente que a torcida criou para o jogo hoje foi justamente o que proporcionou, obviamente, essa vitória colorada, que dá um salto aí na tabela do Campeonato Brasileiro, começa a vislumbrar o G4, né? Afinal, agora temos um jogo contra o Atlético Mineiro, que é um jogo importante contra um time, daqui a pouco, reserva do finalista Atlético Mineiro na Copa do Brasil, e depois 3 jogos em casa. Vamos falar sobre isso com o apoio da Inter Store Beira-Rio, que tem a maior gama de produtos licenciados do clube. Então, tu quer alguma camisa do Inter? Camisa de treino, camisa de jogo, quer personalizar a tua camiseta com o nome e número do Borré? Você consegue fazer isso na Inter Store. Eles enviam para todo o Brasil. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, que eles são meus parceiros e vão te ajudar a ter esse manto colorado. Então, a Inter Store tem essas série de camisetas que estão entrando na tela aí e eu posso deixar o link aqui para vocês na descrição. Turma, Grenal equilibrado, e eu falava sobre isso, né, no Voz do Gigante, falei aqui no canal, tava esperando um jogo bem tenso, bem duro, né, afinal era um clássico onde esperamos muito tempo, né, porque teve a parada FIFA, né, o Inter ainda teve aquele jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, que demorou muito tempo, né, até chegar o jogo deste sábado. O Grêmio, né, teve um jogo no meio do caminho, que foi a derrota para o Atlético Mineiro, acabou perdendo o segundo jogo consecutivo hoje, mas foi um Grêmio que viveu menos tempo, né, dessa semana Grenal ou dessa espera Grenal. O Roger Machado falou sobre isso na entrevista coletiva, dizendo, né, que não podia esticar muito a corda durante o período de treinos, porque ficar 9 dias com a corda esticada, né, esperando que as coisas fossem andar, né, daquela coisa da pilha, né, da motivação Grenal, que o D'Alessandro é mestre em fazer isso, daqui a pouco poderia ficar meio maçante. Então o Inter deu uma afrouxada na corda na reapresentação e começou, né, a partir de quarta-feira, fazer a preparação para o Grenal. O Roger que também citou que naquela coletiva que ele deu na última quarta-feira, ele sabia que o Borré jogaria, né, que já estava escalado, mas que os outros dois, o Fernando e o Rogel, tinham ainda, melhor dizendo, problemas para ajustar, né? Tinham uma cura da lesão, não estavam lesionados, mas, né, ainda não estavam 100% liberados pelo DM por conta de dores, né, fazer alguma atividade, mostrava algum incômodo e por isso, né, a opção por deixá-los no banco de reservas hoje. Fernando, para mim, fez muita falta, muito pela atuação do Bruno Henrique, não foi uma atuação ruim, mas não foi nem de perto o que foi o Fernando no segundo tempo, porque o Fernando né, a alma do time, é um jogador que consegue, né, fazer as coisas andarem de forma mais fácil pela qualidade que ele tem, jogador de 20 anos em alto nível, jogando em grandes clubes e que é o diferencial da abertura do meio campo. Gostei da partida do Rômulo e em especial, tá, a gente pode falar sobre o Cleiton Sampaio, que eu particularmente tinha ressalvas, né, pelas partidas que ele fez contra o Vitória e contra o Corinthians lá em São Paulo, para mim falhou, né, em dados momentos, mas hoje fez um Grenal importante. Teve um erro, né, no comecinho ali, entrou meio afoito, né, teve uma bola que ele também dividiu com o Rômulo e quase gerou uma oportunidade para o Grêmio, mas, né, num contexto da obra, né, se a gente pegar o Grenal inteiro do Sampaio, ele foi um zagueiro seguro e que cresce, né, pelo menos na análise da gente, na ausência do Rojo, que agora vai ser avaliado, né, pelo departamento médico até o jogo do Atlético Mineiro, que é lá no outro sábado, então ainda tem tempo para ele retornar, tá? Mas acho que o Inter fez um bom Grenal, demorou a sentar no jogo, mas quando assentou, conseguiu, né, se impor em relação ao Grêmio. O Inter que poderia ter ido para o intervalo já com a vitória de 1-0, né, perdeu alguns gols importantes com o Borré, perdeu alguns gols importantes também, né, em finalizações que travavam na zaga ou em cima do Marquezin, que foi o melhor jogador do Grêmio na partida, evitou, né, uma vitória um pouco mais elástica do Inter neste confronto. Então, assim, vejo que foi um bom Grenal para o Inter e que era o resultado mais justo. O Grêmio não teve nenhuma chance claríssima de gol, nem no primeiro tempo e nem no segundo. O Rocher tem intervenções, tem um chute mais perto, né, do Bright White, que o Rocher espalma para frente e o próprio Sampaio está bem posicionado para tirar. Então, né, acho que dentro de campo venceu o melhor, venceu quem quis mais, venceu quem propôs mais e quem conseguiu ler melhor o jogo. Porque a partir da entrada, né, do Soteldo e do Monsalve pelo lado do Grêmio, o Roger rebate com o Fernando,
e com o Bruno Tabata, que para mim, inclusive, foi o melhor jogador em campo. O Inter muda da água para o vinho com o Tabata no time titular, diferente do que foi o Gabriel Carvalho, que teve um Grenal discreto. Tá? Então vejo que por aí passou a vitória do Inter, claro, né? Na jogada do Alan Patrick, pelo lado direito, junto com o Bruno Tabata, cruzamento para dentro da área, cruzamento do Bernabei e o gol de cabeça do Borré, que mostra uma aura já, né, de jogos decisivos. A gente falava sobre isso, o River teve no Borré um jogador importante, com gol em semifinal da Libertadores em 2018, né, contra o próprio Grêmio, gol em final da Libertadores em 2019 contra o Flamengo, teve, né, gols em clássicos, superclássicos argentinos, né, entre Boca e River dentro da Bomboneira, e hoje, né, ele começa a marcar o seu capítulo na história Grenal. Ele que sempre falou sobre esse clássico, né, quando chegou aqui a Porto Alegre, teve um podcast, né, que ele foi lá atrás quando o D'Alessandro ainda, né, estava fazendo o podcast antes de estar com o Inter, falando sobre isso também, né, imitou o Saci, né, hoje e também, né, fez um afago no torcedor que quer idolatrar esse cara, né, que está fazendo por merecer, por tudo, né, que está fazendo em especial extracampo aqui em Porto Alegre. Então, assim, dá pra gente exaltar outras individualidades. Para mim, junto do Tabata, Bernabei foi muito bem. Gostei, né, também da partida do Vitão. Acho que o Bruno Gomes também fez um bom jogo. Tem muitas individualidades que a gente poderia citar a partir, né, desta grande vitória colorada aqui no estádio Beira-Rio, né, turma? Então, vejo que só temos coisas boas. Quebra de recorde de público hoje aqui, né? Mais de 48 mil pessoas. A gente fez uma grande transmissão no Vozes do Gigante, com imagens aéreas, né, dentro da festa do torcedor colorado. A gente sentia isso, né, essa empolgação de saber que o Inter está jogando bem, de que o Inter está vendendo caro, né, mesmo quando não vence os jogos, como foi lá em Itaquera, com um gol quase no último minuto do Ricardo Matias, e em especial, né, aquele empate contra o Bragantino, onde o Inter toma a virada e logo em seguida empata com o gol do Ener Valencia. Então a gente vê um Inter brigador na figura, né, talvez do D'Alessandro, que é o diretor esportivo, mas a gente sabe que o D'Alessandro não pode ser só um diretor esportivo no Inter. Ele é um jogador ainda em campo, né? A gente vê a mobilização dele após o jogo, né, pedindo para aplaudir o grupo, inflamando a torcida, o jeito que ele comemorou o gol. Então, são coisas que só o D'Alessandro pode dar ao Internacional, e que bom que ele está aqui nesse momento e ele faz parte dessa remontada do Inter no Campeonato Brasileiro. Se deram bem na KTO, eu botei lá, né, vitória do Inter com gol do Borré, faturei, tinha os pila do sueco, e hoje, né, tem a volta da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Quem vai pegar o Galo na final? A vantagem é do Flamengo, que venceu o jogo de ida e agora vai lá em São Paulo decidir essa vaga. Então, KTO.com, onde a diversão acontece, cupom ECOLARTE dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Ó, bata a continência imediatamente aqui nos comentários. Fui!